Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu quero aqui compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus me colocou no meu coração para compartilhar esta palavra para os amigos e os irmãos que estarão nos ouvindo. Eu estava aqui pensando tudo isso que está acontecendo e com tudo isso gera ansiedade, gera pensamentos que acaba trazendo desestabilidade em nosso meio, nas famílias, em nossa vida. Mas com isso tudo, eu observando o que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Observa que Paulo diz assim, no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz: não estejais inquieto por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Versículo 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo, quando ele escreve esta carta aos Filipenses, Paulo se identifica muito com essa igreja de Filipe. É uma igreja que sempre se importou com Paulo, com o bem-estar de Paulo. É uma igreja que sempre enviava suas contribuições para Paulo. Observa que Paulo ama muito esta igreja. Paulo ele está passando no tempo que ele escreve esta carta aos Filipenses, Paulo estava preso, mas é uma carta da alegria. Uma carta que Paulo traz um ânimo para a igreja. Já vista que esta igreja não está precisando de repreensão, por isso Paulo traz uma palavra de motivação para a igreja. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, Paulo fala acerca da alegria, mesmo Paulo estando preso, mas Paulo está feliz com Cristo. Quando nós observamos no versículo 6, Paulo diz: não andeis inquieto por coisa alguma, mas antes faça conhecido diante de Deus as suas petições com oração e súplica. E quando Paulo menciona isso aqui, Paulo está falando acerca de inquieto, acerca da ansiedade. Não andeis ansioso. A ansiedade, ela faz nós preocupar antecipadamente. A ansiedade, ela nos tira a paz, ela traz angústia e sofrimento. Uma pessoa muito ansiosa, ela sofre antes do tempo. Então Paulo está dizendo: não andeis ansioso por coisa alguma. Mas observa aqui algo, porque Paulo ele não destaca só o problema, ansiedade, um problema. Paulo também ele destaca a solução do problema, o remédio do problema. Porque quando Paulo fala acerca da ansiedade, ele está falando como um problema. Mas quando Paulo fala acerca da oração, ele está trazendo a oração como um remédio, o antídoto do sintoma da enfermidade. Então Paulo traz o remédio. Quando nós observamos, Paulo está nos ensinando neste texto que mesmo que nós estamos em dificuldade, quando nós oramos, Deus muda o quadro, Deus muda a situação. O que nos faz sentir melhor, ter paz, ter motivação, não é um livro de autoajuda. Paulo está dizendo que a melhor coisa para vencer a ansiedade, para combater a ansiedade, é abrir o nosso coração diante de Deus, que é quem pode mudar a nossa situação, que é quem conhece a nossa fragilidade. Paulo está mostrando para nós que nós temos alguém, um Deus no céu, que tem o controle da situação. E quando você se aproxima dele e abre o seu coração diante de Deus, é como Paulo está dizendo que nós subimos, a nossa oração nos leva a uma dimensão celestial, e é como se Deus trazesse o céu aqui na terra. Paulo, quando ele fala que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento,
e guardará o nosso coração e a nossa mente. Essa paz, Paulo não está falando ausência de problema. Paulo está falando que em meio aos problemas, em meio às dificuldades da vida, em meio aos embates da vida, esta paz, ela é celestial, ela é interior, que penetra no nosso coração e nos permite descansar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, talvez você está passando por uma prova, por um momento difícil, em tudo isso que está acontecendo no Brasil, mas tem algo que o mundo não pode roubar de você, que a tribulação não pode roubar de você, que os problemas da vida não podem roubar de você. É a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo. Recebe paz neste momento no seu coração, no seu interior, para você prosseguir. E veja que tem solução, porque Cristo está trabalhando por nós e está nos consolando com essa paz em nosso coração. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Recebe essa palavra e seja abençoado no nome de Jesus.